A ocupação das ilhas do Atlântico. A história da ocupação das ilhas do Atlântico é bem diferente do que ocorreu na África. Nelas, os portugueses realizaram experiências significativas de plantio em grande escala, empregando trabalho escravo. Após disputar com os espanhóis e perder para eles a posse das Ilhas Canárias, conseguiram se implantar nas outras ilhas. Na Madeira, por volta de 1420, nos Açores, em torno de 1427, nas Ilhas de Cabo Verde, em 1460, e na Ilha de São Tomé, em 1471. Na Ilha da Madeira, dois sistemas agrícolas paralelos competiram pela predominância econômica. O cultivo tradicional do trigo atraiu um número considerável de modestos camponeses portugueses que tinham a posse de suas terras. Ao mesmo tempo, surgiram as plantações de cana-de-açúcar, incentivadas por mercadores e agentes comerciais genoveses e judeus, baseadas no trabalho escravo. A economia açucareira acabou por triunfar, mas seu êxito foi breve. O rápido declínio deveu-se tanto a fatores internos como à concorrência do açúcar do Brasil e de São Tomé. De fato, nessa ilha, situada no Golfo da Guiné, os portugueses implantaram um sistema de grande lavoura da cana-de-açúcar, com muitas semelhanças ao criado no Brasil. Próxima da costa da África, especialmente das feitorias de São Jorge da Mina e Axim, a ilha contou com um abundante suprimento de escravos. Nela existiram engenhos que, segundo uma descrição de 1554, chegavam a ter de 150 a 300 cativos. São Tomé foi sempre um entreposto de escravos vindo do continente para serem distribuídos na América e na Europa. E esta acabou sendo a principal atividade da ilha, quando no século XVII a indústria açucareira atravessou tempos difíceis. Antes de irmos para o próximo tópico, que se chama A Chegada ao Brasil, concluiremos a leitura do capítulo 2 de Escravidão, volume 1. O Leilão. Crônica da Guiné, de Azurara. Em 1446, uma expedição sob o comando de Nuno Tristão terminou em desastre depois que seus 21 tripulantes e 5 meninos aprendizes se arriscaram a subir um rio em busca de escravos. Eles foram emboscados por uma dúzia de canoas, de onde guerreiros nativos dispararam uma chuva de flechas e lanças contra os portugueses. 4 homens morreram na hora. Outros 17, incluindo o próprio Tristão, saíram feridos e morreram nos dias seguintes sob o efeito de veneno embebido nas pontas dos dardos. Com os tripulantes adultos todos mortos, o navio ficou abandonado à deriva, nas mãos dos 5 aprendizes, e só foi resgatado 9 semanas mais tarde. Reveses dessa natureza fizeram com que, a partir de 1448, os portugueses, sempre sob a orientação do infante Dom Henrique, mudassem a estratégia. Em vez de caçar e capturar pessoas, correndo o risco de retaliação, iriam comprá-las dos mercadores de escravos já estabelecidos na costa da África. Em 1456, o rei Afonso V enviou o navegador Diogo Gomes como uma espécie de embaixador da paz à região. Em 2 incursões consecutivas, Gomes estabeleceu relações com alguns dos mais poderosos chefes da Guiné. Depois da segunda viagem, 700 cativos por ano passariam a ser comprados desses fornecedores e enviados a Portugal. As negociações, de início, eram difíceis e cercadas de muitas desconfianças de parte a parte. Em Serra Leoa, por exemplo, todo navio português, ao ancorar, era obrigado a enviar à terra alguns tripulantes como reféns, que permaneciam em poder dos chefes locais enquanto as tratativas para a compra de cativos se desenrolavam.
Os prisioneiros europeus só eram liberados depois do fechamento do negócio. Estabelecia-se, ao mesmo tempo, um novo equilíbrio de poder, agora em favor dos chefes e mercadores africanos, situação que se manteria pelos 4 séculos seguintes, até ao fim do tráfico negreiro por volta de 1850. Em sua passagem por Évora e Lisboa, em 1494, o alemão Jerônimo Münzer observou que o rei enviava com frequência presentes aos chefes africanos que controlavam o tráfico de escravos. Era uma forma de agradá-los, para que os portugueses pudessem continuar os seus negócios na costa da África sem demais perturbações. Desse modo, a partir do leilão de 1444, em Lagos, o comércio de escravos ajudaria a financiar as chamadas viagens dos descobrimentos. O sangue, o suor e o sacrifício dos cativos permitiriam que os portugueses, no meio do século seguinte, abrissem um novo caminho para as Índias, contornando por mar o continente africano, explorassem as costas da China e do Japão, estabelecessem entrepostos de comércio de especiarias nos atuais territórios da Indonésia e do Sri Lanka e, finalmente, chegassem ao Brasil, que logo se firmaria como a maior e mais lucrativa colônia do Império Português, e também a mais dependente e mais demandante de mão de obra escrava. Escravidão, volume 1, autor Laurentino Gomes. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Editorial Globo Livros. Agora sim, retornaremos a Boris Fausto, a chegada ao Brasil. Não sabemos se o nascimento do Brasil se deu por acaso, mas não há dúvida de que foi cercado de grande pompa. Não sabemos se o nascimento do Brasil se deu por acaso, mas não há dúvida de que foi cercado de grande pompa. A primeira nau de regresso da viagem de Vasco da Gama chegou a Portugal, produzindo grande entusiasmo, em julho de 1499. Meses depois, a 9 de março de 1500, partia do Rio Tejo, em Lisboa, uma frota de 13 navios, a mais aparatosa que até então tinha deixado o reino, aparentemente com destino às Índias, sob o comando de um fidalgo de pouco mais de 30 anos, Pedro Álvares Cabral. A frota, após passar as ilhas de Cabo Verde, tomou rumo oeste, afastando-se da costa africana até avistar o que seria a terra brasileira em 21 de abril. Nessa data, houve apenas uma breve descida à terra, e só no dia seguinte a frota ancoraria no litoral da Bahia, em Porto Seguro. Desde o século XIX, discute-se se a chegada dos portugueses ao Brasil foi obra do acaso, sendo produzida pelas correntes marítimas, ou se já havia conhecimento anterior do Novo Mundo e Cabral estava incumbido de uma espécie de missão secreta que o levasse a tomar o rumo do Ocidente. Tudo indica que a expedição de Cabral se destinava efetivamente às Índias. Isso não elimina a probabilidade de navegantes europeus, sobretudo portugueses, terem frequentado a costa do Brasil antes de 1500. De qualquer forma, trata-se de uma controvérsia que hoje interessa pouco, pertencendo mais ao campo da curiosidade histórica do que à compreensão dos processos históricos. Maravilha! No próximo vídeo, caminharemos para o capítulo 3º de Escravidão, volume 1. As origens. É isso. Viva a Escola de Campeões!
Amém, amém, amém e amém.